Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aqui vamos trazer uma empresa japonesa, né? Fazia algum tempo já que não tinha um conteúdo relacionado aqui ao Japão. Então hoje a gente vai falar aqui sobre Shiseido, tá? A Shiseido, ela é a terceira maior empresa de cosméticos do mundo. Então, em primeiro lugar a gente tem a L'Oréal, né, a europeia. Em segundo lugar a gente tem a Estée Lauder, uma americana, e a terceira tem a Shiseido, que é aqui do Japão. Dessas três, a Shiseido é interessante o modelo dela, por quê? Não o modelo, mas a situação atual dela. Ela está passando por uma reestruturação, tá? Então, é legal você acompanhar pelo menos algumas empresas que estão em reestruturação para você entender o que está ruim, o que está sendo feito para melhorar e se ao longo do tempo o resultado vai melhorar ou vai piorar e você vai entender o porquê isso aconteceu. Então, é legal você acompanhar esse tipo de empresa porque você aprende bastante, tá? Então, vamos aqui ver como é que está a situação da Shiseido hoje e vamos ver se realmente o trabalho que ela está fazendo lá dentro, né, tá tendo efeito ou não, beleza? Para quem ainda não, só para ter uma noção, tá? A Shiseido, ela é a empresa aqui que vale mais ou menos aqui uns 19 bilhões de dólares, tá? Isso aqui é um ranking das empresas do Japão, ok? Então vamos lá, o que que a Shiseido faz? Para quem não conhece, né, a Shiseido é uma empresa, né, que contém as marcas, né? Então ela é uma empresa de marcas, ela compra marcas e vende ela tanto por lojas próprias, né, e também pelo varejo terceirizado. A Shiseido é muito parecida ou quase igual com o mesmo modelo de negócio da Estée Lauder, tá? Que é o quê? A Estée Lauder e a Shiseido são um conglomerado de luxo, né, querendo ou não, né, de marcas voltadas para o mercado de beleza, cosméticos e perfumes, tá? E elas vão comprando marcas e elas vão agregando cada vez mais, né, ao seu portfólio e elas vão distribuindo isso e vendendo. E também as duas são fabricantes, tanto a Shiseido quanto a Estée Lauder, elas também fabricam os produtos que elas vendem, tá? Então, é um modelo de negócio bem verticalizado, né? Algumas partes de algumas produções elas terceirizam, mas boa parte são elas que fabricam ao redor do mundo. Então a gente está falando de uma empresa industrial, querendo ou não, é uma indústria de cosméticos, tá? Então quem já tem um pouco de conhecimento aí já pegou que indústria já é o que é capital intensivo, tá? Então você tem que construir máquina, você tem que contratar funcionário, você tem que comprar matéria-prima, tem problema de logística, tem que investir em marketing, tá? Então é um negócio assim bem complexo, tá? Então vamos ver aqui, né? Então eu estou no site aqui de relacionamento com investidores da Shiseido, tá? E ela tá falando aqui qual que é o overview do negócio, né? Então a gente tá falando aqui, né? O negócio operacional dela, o core dela, o quê? Fica em torno dos cosméticos, né? Tanto de skincare, maquiagem, perfumes, né? E elas falam que também ela atua em uma pequena parte, ela tem um negócio de restaurantes, que a gente vai ver também, e uma parte de educação, tá? Então, ela também, ela tá construindo aqui no Intoque uma faculdade de cabeleireiro, né? Cursos para cabeleireiro, salão, curso de beleza, tá? Então, ela também tem um braço pequeno do negócio dela, é voltada para essas outras áreas, mas o grosso em si é a parte de cosméticos, tá? Então aqui da parte de cosméticos, né? Vamos ver aqui, ela fala aqui, né, que o principal, né, a marca dela é a Shiseido, que leva o nome da empresa, porém ela tem outras marcas, né, que estão no mesmo patamar, um pouco acima e um pouco mais abaixo, falando em termos de entrada de preço, tá? Então tem o mercado de luxo, ela tem o mercado intermediário e ela tem o mercado mais de entrada. Exatamente igual a Estée Lauder, exatamente igual, tá? Vamos ver aqui, a parte aqui de... Ah, já vamos aproveitar aqui, a parte aqui de restaurantes, tá? Para quem não sabe, a Shiseido ela tem em Tóquio, né? Então aqui na cidade de Tóquio tem um bairro chamado Ginza, né? Que é um bairro assim conhecido por ser um bairro assim de luxo, né? Então ela tem esse prédio aqui é dela, ela construiu esse prédio lá em Ginza. Ele tem 11 andares e cada andar aqui é mais ou menos aquele trabalho da marca de luxo ter um trabalho com o cliente, né? Então, que é uma empresa de luxo, então ela vai oferecer, né, um atendimento diferenciado, ela vai ter uma loja flagship que ela quer mostrar para o mundo. E essa loja aqui é a Shiseido de Ginza, tá? Então aqui é a entrada do prédio, da loja em si, né? No primeiro andar tem uma loja, claro, né, com os principais produtos dela, e conforme você vai subindo, você pode passar uma tarde lá, você pode tomar um café, ou você pode jantar, almoçar em um dos restaurantes, tem um salão de beleza lá também, tá? Tem um salão de eventos, tem um outro restaurante e no último andar tem um bar. Então, essa daqui.
é o segmento de restaurantes, né, que ela tem, que basicamente é insignificante para o resultado. Isso daqui não traz resultado para ela na receita, mas traz um resultado de aproximação com o cliente, né? O cliente dessas marcas assim gosta de ter uma experiência diferenciada e ela está certíssima em fazer esse tipo de trabalho, tá? Então já está visto aqui a parte aqui dos restaurantes, a parte aqui de educação. Então, fica nessa parte aqui, tem uma apresentação que a gente vai ver a faculdade que ela está fazendo, tá? E aqui é o core do negócio aqui, que são as marcas, tá? Então, para quem está aqui no Japão, talvez sejam um pouco mais conhecidas as marcas, tá? Querendo ou não, a Shiseido, ela é mais voltada para o Japão, ela é uma marca internacional, vende aí no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, mas ela é muito mais conhecida na parte aqui da Ásia, tá? Então, para quem ainda não conhece aqui, essas são as marcas da Shiseido. Então, aqui é protetor solar, Clé de Peau aqui, né, que essa daqui seria uma das joias da coroa da Shiseido, né? Uma relação muito legal que eu posso fazer com uma empresa aí do Brasil é a Natura. A Natura, ela tem uma marca dela, né, que é a Natura, que leva o nome dela mesmo, igual a Shiseido, e dentro da Natura tem uma marca australiana chamada Aesop. Essa Aesop é uma marca australiana que a Natura ao longo dos anos comprou ela e essa Aesop é a joia da coroa da Natura. A Natura hoje está num problema difícil, tá? Ela está numa reestruturação muito mais pesada do que a Shiseido, tá? Ela está até pensando em vender essa Aesop, ou ela vai vender para alguém, ou ela vai fazer um IPO para levantar dinheiro. Não é o caso da Shiseido, ela não está precisando de dinheiro para continuar as operações. A Shiseido está fazendo uma reestruturação para aumentar a rentabilidade, tá? Mas é uma relação legal, que a Clé de Peau é a joia da coroa, é o que tá, é uma marca que cresce muito na Shiseido, e a Aesop é uma marca que cresce muito, na verdade é a única marca que cresce na Natura, tá? Então aqui a Nessa, tá? É protetor solar, aqui é cosméticos, basicamente tem batom, tem base, tá? É Drunk Elephant, uma marca bem conhecida também, Deep Rockman, essa Elixir aqui, Inhale, a NARS, né? Ela é já uma marca mais de entrada de cosméticos, tá? Ela é basicamente assim, a NARS é a mesma coisa que a MAC para Estée Lauder, tá? Então aqui outras marcas, aqui perfume também. Lembrando, a Shiseido, ela não é dona da Tory Burch, tá? Essas marcas, elas podem licenciar, né, alguns produtos de algumas marcas. Então, a Tory Burch, ela é focada em moda, em roupas. Ela quer ter uma marca de perfumes, só que essa marca, essa a Tory Burch não sabe fazer perfume. Quem sabe fazer? Shiseido, Estée Lauder, Natura. Então a Shiseido vai lá e compra os direitos da marca da Tory Burch para fazer um perfume e elas dividem a receita. É claro que a maior parte da receita fica com a Shiseido e uns royalties fica com a Tory Burch, ok? Que mais aqui? Aqui são a parte, aqui ela divide as marcas em Prestige e em Premium, né? Então a Prestige são as marcas de luxo, são as marcas mais caras, tá? Então ó, a Balm, a Benefício, a Clé de Peau aqui, a Ipsa, Drunk Elephant, a NARS, tá? A Shiseido, né? A Shiseido, ela tem duas marcas em si. Ela tem a Shiseido normal, que aí tem shampoo, tem creme normal, e a Shiseido Ginza Tóquio é a marca de luxo da Shiseido, ok? Que mais aqui? E aqui são as outras marcas aqui mais de entrada. E ela também tem uma parte aqui de beleza, né? Que é o que? Parte de colágeno também, tá bom? Então aqui essas são as marcas, são bem conhecidas, tá? Então a gente está falando de uma empresa que tem um portfólio de marcas bem legal. Ela adquiriu tudo isso aqui ao longo dos anos, tá? Então ela é uma empresa muito parecida com a Estée Lauder. Ela cresce por meio de aquisições, ela adquire uma nova marca e tenta escalar isso dentro do conglomerado dela, ok? Vamos para então a apresentação. A apresentação, a Shiseido ela já fechou o ano, então o calendário fiscal da Shiseido é de janeiro a dezembro, tá? Então esse resultado aqui foi lançado no dia 10 de fevereiro de 2023, tá? Então aqui a gente vai ver o que a gente pode ver aqui. Essa aqui é a apresentação, depois a gente olha os números, tá? E vamos ver como é que tá a reestruturação aqui hoje. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, beleza, foi. Vamos lá. Quais são os headlines aqui de 2022, tá? O core aqui do negócio, vamos lá. Lembrando que o core são os cosméticos, tá? Então lembra que aquela parte de educação e restaurante não é o core. Então core, cosmético, perfume, batom, tudo isso daí, tá? Então vamos lá. Like for like, o que que esse termo significa? Esse termo você vai ver quando a empresa quer falar que comparado às vendas ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, desconsiderando câmbio e qualquer aquisição ou venda. Então é o que? É o evento tirando tudo que é não recorrente, tá? Então
ela não pode controlar o câmbio, então ela descarta isso. Ela também descarta qualquer compra de marca ou venda de marca. Então, é como se fosse, se você pega a mesma empresa do ano passado e tira tudo que aconteceu de não recorrente nesse período, ela cresceu as vendas em 1%. Então aqui a gente já tem uma ideia que é uma empresa que a receita cresce 1%, 3%, porque já é grande, ok? Vamos lá então. Still sluggish market, né, em China, né? Então, esse resultado é de janeiro a dezembro de 2022. Na China, 2022 foi um mercado assim difícil, tá, para varejo. Por quê? A China estava fechada. Ela começou a abrir no finalzinho de 2022, tá? Então, é, essas marcas de luxo, principalmente a Shiseido, ela vende muito na China, mas ela vende muito mesmo porque o povo asiático gosta desse tipo de marca, tá? Então, vamos lá. Então, para esse ano aqui, a China foi um mercado complicado, tá? Vamos lá, que mais aqui? No Japão, tá? Então, eles tiveram aqui uma retomada aqui, né? Basicamente pela elevação de preços, tá? A Clé de Peau Beauty aqui e a NARS, elas continuam com uma performance bem forte, então lembra, né? A Clé de Peau é uma marca bem forte e a NARS também, tá? Da Shiseido. O IC é o e-commerce, tá? Então eles cresceram aqui 33%, as receitas subiram 1%, então o sales ratio, né, 33% de toda a receita da Shiseido já é do e-commerce, tá? Então já é bem relevante sim, tá? O core operating, então o lucro operacional core dela subiu mais 8,8 bilhões de ienes ano contra ano, tá? Que mais que a gente pode ver aqui? Eles dão aqui, ó. Isso aqui é a reestruturação que ela está fazendo aqui, esse tópico aqui, tá? Então eles estão fazendo algumas transferências, estão fazendo algumas reestruturações, estão fechando fábricas, estão abrindo fábricas novas, estão, por exemplo, fechando alguns departamentos, estão reorganizando toda a empresa em si. Se você quiser saber mais sobre isso, tem assim, né, um press release aqui, ó, uma nota falando o que está acontecendo aqui. Quem quiser ler depois, tem no site, tá, da Shiseido, tá falando aqui, ó, qual que é a reorganização de pesquisa e desenvolvimento, tá? Eles estão contratando pessoas novas, estão abrindo novas fábricas, tá? Então, ela tá passando por um momento de reestruturação para melhorar. A Natura não, a Natura ela tá tentando não fechar vendendo a joia da coroa dela, ok? É diferente. Então, a receita aqui, né, no ano fiscal de 2022, ela ficou em 1,06 trilhões de ienes, né? Aquele aumento saiu de 1,01 para 1,06, ok? Ano contra ano subiu aí seus 57 bilhões de ienes, ou 5,7% ano contra ano, tá? Porém, o lucro operacional core também subiu 5%, tá? Aqui, desculpa, subiu 20%, né? Então, saiu dos 42 aqui para 51, tá? Então, isso aqui já é um indício de uma melhora, tá? Ela já tá conseguindo aí aumentar a margem, isso aqui é interessante, tá? E essa linha aqui, esses non-recurrent items, esses 58 bilhões que ela teve de lucro operacional no ano passado e nesse ano ela teve menos 5, é que esse ano aqui, tem até explicando aqui, ó, em 2021, nessa época aqui, ela tinha os direitos da Dolce Gabbana. Então é a mesma coisa com a Tory Burch. A Dolce Gabbana, ela foca em quê? Em moda, em roupa, em bolsa. Porém, ela queria ter uma marca de cosméticos, de beleza, de perfume também, né? Quem fazia isso, quem fazia essa operação, quem produzia esses produtos era a Shiseido. Então a Shiseido tinha os direitos de comercializar os produtos de beleza com a marca Dolce Gabbana no mundo inteiro, porém, em 2021 ela começou essa reestruturação e ela decidiu vender, ou seja, quem agora é dono da Dolce Gabbana? Os próprios donos. Ela voltou, né, toda a parte de cosméticos, voltou, tá, para os donos da Dolce Gabbana lá, ok? Então ela vendeu, tá? Então é por esse motivo que entrou uma grana não recorrente. Então aqui, ó, non-recurrent items. Subiu aqui 58 bilhões, é por esse motivo que o lucro operacional do ano passado foi de 100 e desse ano foi de 46. Só que você tem que meio que desconsiderar isso aqui, tá? Ah, foi bom? Foi bom, tá? Então a gente tá falando que ela vendeu uma operação da Dolce Gabbana, mas mesmo assim a receita subiu um pouquinho, tá? Então foi um negócio bom, a gente já podia dizer que a marca da Dolce Gabbana dentro da Shiseido era uma marca que não vendia tanto, tá? Então o lucro que a gente pode considerar foi esse aumento aqui, ó.
20% anual, o Core Operating, tá? Então, isso aqui é onde a reestruturação está sendo trabalhada em cima, e esses non-recurrent não tem o que fazer. Ela vai vender alguma vez, ela vai comprar uma outra coisa, é um negócio que não acontece todo ano, ela não vive de vender empresas e comprar empresas, tá? Então, esse aqui é a principal linha e veio bem forte, ó, 20%, tá? A alavancagem operacional aqui, a receita subiu 5, o lucro subiu 20,6, tá? O que mais aqui? No final de tudo, o lucro líquido foi menor porque quase metade, né, de todo o lucro operacional do ano passado veio dessa venda da Dolce Gabbana, tá? Então, não tem como você fazer uma comparação direta, tá? Caiu 27%, mas se você desconsiderar os 58 bi aqui, né, foi ela conseguiu manter as pernas aí, né? O EBITDA aqui, ó, ficou maior, subiu 8,3, tá? O EBITDA ajustado, tá? Então, ó, o Core Operating, essa é a melhor métrica para você analisar a Shiseido, porque ela tem muita fábrica, ela é muito intensiva em capital, então você olha o resultado dela mais pelo EBITDA, tá? Então, o ano passado foi de 94,5 bilhões e desse ano foi de 102,4, tá? Então, essa linha aqui é a mais importante dela, né? Então, essa daqui e o Core são as linhas mais importantes, ok? Então, de 2021 aqui, ó, é a mesma coisa que aconteceu aqui em cima, porém ela mostra, né, qual a marca que mais cresce aqui, ó, Clé de Peau, mais 6%, a Shiseido menos 3%, Ipsa menos 11%, a Elixir menos 7%, a Nessa 2%, Drunk Elephant menos 1%, NARS 22%, então ela falou, né, lá em cima que a Clé de Peau e a NARS eles continuam forte, ó, realmente é o que puxa para cima, né, a parte de fragrância, de perfume, né, sobe 12%, as outras marcas, no final das contas aqui, ela vendeu mais um pouquinho, e no final ela chega na receita aí de 1 trilhão de ienes, ok? A gente pode ver aqui como é que ela vende aí no mundo, tá? Então, ela é uma empresa global, então a gente pode ver que aqui é o crescimento ou a perda, né, de receita no conta em relação ao mesmo período. Então, a gente pode ver que no Japão foi difícil, né, o 2022 versus 2021. Então, aqui, né, ela tá num período aqui de reestruturação, principalmente no Japão. Na China segue forte, tá? Versus 2021, por que que caiu? Por causa que a China ficou fechada 2022 inteira, tá? Em 2021 foi um ano mais fácil, né? Mas 2022 teve que voltar e fechou quase tudo. Porém, nas Américas, né, como o negócio estava mais livre lá, a pandemia já estava mais controlada, a receita subiu tanto em 2019, né, quanto em relação a 2021. Travel Retail é um segmento importante para a Shiseido também, tá? Por quê? Quando você está viajando no aeroporto, você passa lá pelo Duty Free, o que que tem lá? Tem cosmético, tem perfume. Então, esse travel retail é o que eles falam. É basicamente o que ela ganha de venda em clientes viajando. E como é que ela consegue medir isso? Pelas marcas, né? Pelas lojas que tem em aeroportos, tá? Então, se o cara tá num Duty Free é porque ele tá viajando para algum lugar e é considerado uma venda de viagem, ok? Aqui no Japão, tá? Então eles estão falando aqui que o share increase in prestige, então tanto no segmentos prestige e mid price range, então são preços mais de médio alcance, né? De média entrada. Então eles estão falando que eles estão ganhando share tanto em mercados um pouco mais caros, tanto quanto no de mid price, tá? Essas aqui são as marcas, né? A marca aqui, a Clé de Peau, ela consiga aí a high single digit, subiu mais 6%, né? A Shiseido aqui é no Q4, tá? Então o Q4 aqui subiu low single digit, no Elixir, a Prior, tudo isso aqui são essas marcas e aqui tem a representação das marcas aqui no cantinho, tá? Na China, eles têm um mercado bem importante, tá? Então a gente pode ver que boa parte, né, do que vende aqui igual no Japão, vende também muito parecido na China, tá? São as mesmas marcas, tá? Que tem a mesma proporção na receita, tá? Que mais aqui que a gente pode ver aqui? No mundo, como é que tá o negócio? Nas Américas, né, o crescimento continua, mais puxado pela NARS. A NARS, ela é uma marca mais global, né? Ela é uma marca mais vendável porque ela já nasceu global, ela não é uma marca asiática. A Shiseido ela comprou a NARS ao longo dos anos aí, então ela já tinha, né, um renome no mundo todo, tá? Que mais? A Shiseido continua aí no mundo aí nas Américas, a marca Shiseido sobe 9%, a NARS continua ganhando share, tá? Ela subiu 4 posições no ranking, bem interessante, tá? Na Europa, Middle East e África, tá? Então ela continua aqui a Shiseido mais 4%, se você tirar a Rússia mais 12%, tá? A Travel Retail
Então a Travel Retail continua, sobe muito forte, porque agora começou a subir, né? O Global Traffic aqui continua a recuperar, né? Dos níveis pré-pandemia. E aqui na Ásia, no Pacífico, né? Eles falam que no Q4 foi um momento forte, tá? Por causa que a parte aqui de viagem na Ásia começou o pessoal da Ásia, Taiwan, China, Japão começou a voltar a viajar, né? E tudo isso contribui, né? Pelas receitas subindo aqui, tá? Aqui eles estão falando que o COGS, Cost of Goods and Sold, o que é isso aqui? Como ela é uma empresa que fabrica os negócios, ela tem que comprar matéria-prima, ela tem que fazer o negócio. Então aqui ela está falando que quanto que é o custo de fabricação dela. Em 2021 era 27%, hoje é 30%, por causa que a matéria-prima subiu tudo. Então ela é uma empresa que, como ela compra matéria-prima, então todos os custos subiram e sim, hoje ela gastou mais para fabricar o mesmo produto em relação ao ano passado. Se você desconsiderar todo o câmbio e tudo o que aconteceu, ela ganhou margem, tá? Então, quanto mais baixo isso, melhor. Quer dizer que a margem bruta sobe. Quanto mais baixo ela gasta, quanto menos ela gasta, maior é a margem bruta dela, ok? Então a gente está falando aqui que em 2022 ela teve uma margem bruta de 60 e sei lá quanto, 69, 68,7, 69,7%. 70%. Se você desconsiderar tudo, ela tem uma margem de 75, 76% de margem bruta. Isso é uma característica de todas as empresas. Estée Lauder, Natura, mesmo assim, ó, a Natura ela é perfeita para fazer esse exemplo, que é o quê? Todas essas empresas têm margens brutas altas. O que significa? Que ela consegue, o produto dela é bom, o produto consegue ser vendido pelo preço que a marca coloca. Por quê? Porque um produto é bom. Se alguém paga 100 num produto da Shiseido e tem um produto parecido assim que custa 50, mas a pessoa quer comprar o de 100 da Shiseido, é porque ela vê vantagem no da Shiseido. É a mesma coisa do da Natura, tá? Então, as margens brutas de empresas assim são sempre muito altas. Porém, aonde é que está a reestruturação da Shiseido e também da Natura? É no operacional, é no meio. Então, para você vender isso, é muito caro. Então, o custo com marketing é gigantesco. Também tem pesquisa em desenvolvimento, tá? Então, tudo isso daí entra na conta e a gente vai ver o quanto isso é relevante. Eles estão falando aqui, né, dos meses aí, né, quando é que foi, como foi subindo, né? Quando a inflação foi subindo, olha como o custo de produzir foi subindo. Foi. No Q3 atingiu o pico e no final de 2022 começou a dar uma desacelerada, né? Então isso aqui é importante, tá? Então quanto mais isso aqui cair, quer dizer que mais margem bruta ela vai ter, beleza? O lucro operacional, eles estão falando aqui a gente já viu a receita e o lucro operacional aí no mundo aí como é que ficou, né? No Japão ela perdeu dinheiro, então o lucro operacional ela queimou dinheiro aqui no Japão, na China também, na Ásia Pacífico no geral subiu 5 bilhões, aqui está em bilhões de ienes, nas Américas como a gente viu retomando mais forte 7,7, na Europa, Middle East e África 7, Travel Retail subindo forte, ó, voltando, a parte profissional é o que? É a parte que ela vende para salão de beleza, então a Shiseido, ela também tem um segmento que ela vende direto para o profissional de cabelo, cabeleireiro, profissional de estética, tá? Então ela também vende isso daí, tá? Então subiu 7%. Os outros é o restaurante, é tudo aquilo lá. No final de tudo, ela teve um lucro operacional maior, né? Olha como é importante uma empresa ser global, né? Enquanto os seus dois principais mercados estão queimando dinheiro, o restante do mundo, né? Consegue aguentar e ainda mais sobe tudo isso daí. Beleza? Então, isso aqui ela fala, né, quanto que ela gera de caixa, ela gera bastante dinheiro, tá? Então, ela é uma empresa interessante. Ela é uma empresa que gera dinheiro, e assim, mesmo sendo uma industrial, tá? Então, aqui ela fala, né, que o principal fator é a depreciação e amortização, claro, né? Mas no final das contas, ela gera dinheiro aqui, tá? Então, a gente vai ver isso aqui depois, lá na tabelinha lá, para ficar mais fácil. O que mais que a gente pode ver aqui? E aqui começa, tá? O que eles estão falando aqui para 2023? Aqui começa, tá? O Shift to o 2025. Aqui começa, né, os planos de reestruturação. Então eles estão falando como é que a gente vai querer estar em 2025, tá? Então esse aqui é um projeto que eles estão fazendo, tá? Então eles estão falando aqui, né? Eles estão reorganizando todo o portfólio, né? Em alguns casos estão desinvestindo, eles estão vendendo algumas marcas, como eu falei lá da Dolce Gabbana, tá? Eles querem focar muito na América, na Europa, no Oriente Médio, na África, tá? Eles querem aumentar nisso daqui, tá? E eles também eles querem aumentar, claro, né? Eles querem aumentar a parte de beleza. Então, eles estão focados muito nessa parte aqui de beleza, eles querem aumentar a receita
a maior parte do total da receita dela, ela quer ter uma boa parte só da parte de cuidados com a pele, ok? Ahn, aqui, ok. O que que eles estão fazendo aqui, né? Eles estão vendo que no Japão o negócio vai voltar um pouquinho mais devagar, ele vai voltar, mas ele tá um pouquinho mais atrasado em relação ao mundo, tá? Ahn, a parte aqui da China, o global tá ficando melhor. Em 2025, eles têm um projeto que é o quê? Eles querem ter um lucro operacional de 15% ou uma margem EBIT, né, que é se você desconsiderar depreciação e amortização, de 18 a 20%, tá? Então, eles estão falando que em 2027 a meta é chegar em 15% de margem operacional do core business, tá? Então, aqui é a tabelinha da receita, tá? E aqui é a tabelinha é a linha do EBITDA, ok? Então a gente está aqui. Então vamos ver aqui, né? Em 2025 seria um momento interessante para ver se eles alcançaram. Se alcançar antes, melhor ainda, ok? Aqui eles começam a falar um pouquinho, né, das principais marcas, né? Então da NARS, tá? Aqui como é que aqui são as marcas, né? O Global Brands, então aqui ó, Shiseido, a Clé de Peau, NARS, Drunk Elephant. Aqui são as marcas mais voltadas para o mercado asiático, né? Então essas aqui, a parte aqui de perfumes, tá? Então tem a Bomb, que é uma marca bem famosa aqui, tem aqueles frascos de madeira, tá bem na moda aqui, tá? E a parte aqui tem a parte de público masculino, né? E as novas marcas que ela vem comprando aqui estão aqui. Então ela é bem diversificada, ela é bem dinâmica. Eu gosto desse tipo de empresa, tá? Eles estão falando que eles querem ter no mínimo 3% de toda a receita, eles querem investir em pesquisa e desenvolvimento. Então eles têm vários centros de pesquisa e desenvolvimento por todo o mundo. Esse aqui é o general, né? O headquarter deles que fica aqui em Tóquio. Tem uma parte aqui na Europa, que eu acho que fica na França, tá? Tem a parte aqui da Ásia do Pacífico, que fica aqui. Tem a parte aqui na China, tá? Então é bem interessante que ela tem vários centros de pesquisa por todo o mundo aí, tá? E aqui eles começam a fazer, e aqui é o pesquisa e desenvolvimento, e como eu falei antes, eles produzem o negócio dela, tá? Eles têm fábrica, então eles continuam construindo novas fábricas aqui no Japão. Então é bem interessante, porque esse é o tipo de negócio que não é made in China, né? É difícil, uma empresa de eletrônico, ok, o custo de material barato, mão barata, é China, Vietnã, mas a Shiseido, ela fabrica made in Japan, né? Então, é bem interessante. Então, mesmo sendo no Japão, ela tem uma margem bruta de 70%, é bom isso aqui, tá? Então, quer dizer que realmente os clientes veem valor nos produtos deles, tá? Então, eles estão falando aqui que eles a fábrica aqui de Nasso, né, foi inaugurada em 2019, tá aqui. A fábrica em Osaka, tá? Isso aqui é a parte de logística, é um centro de distribuição, né? Então isso aqui é uma fábrica, isso aqui é um centro de distribuição, começou a operar em 2020, finalzinho, tá? E a fábrica aqui de Fukuoka começou em maio de 2022, então eles estão se mexendo, tá? Então uma reestruturação não quer dizer que a empresa está falindo, está tudo desmoronando, está vendendo tudo. Não, uma reestruturação é o nome, é justamente o que quer dizer o nome, ok? Você reorganizar a empresa, você focar, vende o que não está dando certo, investe muito dinheiro no que está dando certo, constrói fábrica, expande as vendas, tá? E é isso daí, uma reestruturação é normal, toda empresa já passou ou vai passar por uma e é perfeitamente normal. Basta você entender o grau de reestruturação, porque tem a reestruturação para uma empresa não quebrar e tem uma reestruturação para uma empresa melhorar para o futuro. E aqui é aquele negócio que eu falei da faculdade, tá? Então, no outono de 2023, ela está abrindo, tá? Então é no finalzinho desse ano aqui, né? Ela está abrindo uma faculdade de beleza, tá? Em Tóquio, eu acho que é em Tóquio essa faculdade aqui, ok? Então ela vai ter, né? Ó, você vai ganhar com mensalidade, né? Com dos estudantes aí, beleza? Aqui é o ESG, tá? Só para cumprir a tabela, tá? Eles estão falando, então aqui eles estão falando, né? Então em 2023 eles esperam aí ter uma venda de uma receita de 1 trilhão de ienes, porém em 2027, como a gente viu, né? Em 2023 a margem operacional a ser batida é 6%, com um lucro operacional de 60%. Então vai ser melhor, né? Porque o lucro operacional desse ano foi lá os seus 50, 40 e poucos, né? Então ela vai crescer esse ano do lucro operacional, tá? E conforme os anos vão indo,
é aquele negócio, né? A receita sobe e a margem operacional também tem que subir e até chegar naquela meta lá e a margem EBITDA também, né? Conforme aqui sobe, no ajustado sobe mais ainda, tá? Eles estão falando aqui, né? Eles estão falando aqui a reestruturação, como é que está sendo feita aqui, né? Eles estão querendo voltar aqui, né, a vender bastante na China, que é um mercado gigantesco para esse daí, tá? Eles estão aí, eles querem focar muito lá eles querem, né, é, começar, né, do zero, uma nova, não do zero, mas eles querem reformular toda a interação, né, toda a forma de vender nas Américas, tá? Que ficou talvez um pouquinho de lado, né, ao longo desses anos, tá? Aqui algumas marcas que eles estão falando aqui, tá? Então, no Japão, quais são as marcas premium aqui voltadas para o Japão? São essas aqui. Porém, quais são as marcas caras? É aquela lá, Clé Post, Seiru, Ginza, tá? E aqui eles têm alguns, eles começaram a vender, né, esse novo produto aqui, que atingiu aí o número 1 de fatia de mercado, que é a Clé Depot, Elixir e a Haku, tá? Aqui, que mais? Iniciativas. Aqui é o cost, então aqui é legal, tá? No Japão, vamos lá. No Japão, qual que é o negócio? Eles estão reformando e reestruturando a estrutura de custo deles. E que uma empresa dessa, qual que é o custo dela? Então você tem que fabricar o teu produto, tem que construir fábrica, tem que operar a fábrica, tem que comprar matéria-prima, tem que pesquisar e desenvolver novas tecnologias de produzir e também novas tecnologias de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, tá? E depois você tem que vender. Então você tem que vender via o quê? Via marketing, via campanhas de marketing, sim, de ativação no mundo todo, tem o problema de logística. Então é uma empresa que tem muito custo. E esses custos hoje, em 2022, a maior parte deles está nessa parte aqui de personal expenses. Que é isso daqui? Os custos aqui no Japão é a reestruturação. Reestruturação é caro. Você fechar a fábrica, construir nova fábrica, juntar a operação, tá? Então, tudo isso daqui gera custo. Então, em 2022, eles tiveram tudo isso aqui, tá? 70% de tudo foi gasto em SG&A, que é o quê? É o custo operacional da empresa. Então, ó, a parte de marketing, high teens. High teens é de 15 a 19%. Então, é de 15 a 19%. A nova, aqui o pesquisa e desenvolvimento, pouco, né? Aqui a restauração, mais de 30%. E os outros custos, né? Provavelmente salários aqui, 20%, menos de 20%. O target de 2025 é chegar no que? O marketing aumentar o custo, então vai sair dos 15 a 19 e vai passar para os mid-20s, que é o que? 23, 25% de toda a receita, né? A reestruturação vai cair bastante, porque até lá o negócio vai ter que estar rodando liso, e os outros custos é cair mais. Então, eles vão focar no quê? Vai continuar, não vai mexer muito em pesquisa e desenvolvimento, vai aumentar no marketing, isso é bom. A reestruturação diminui e os custos gerais também diminuem, tá? Então é isso que eles estão falando aqui, ó. Eles estão falando isso, está representado nesse gráfico aqui, ok? Aqui eles estão falando uma coisa da parte da China, tá? Como é que eles estão vendendo lá, aqui as lojas, né? As lojas dos negócios mais caros, tá? Eles estão querendo aí subir no mínimo, tá? O cost of goods and souls, o custo, o core operating profit, então a margem operacional subir 5 pontos percentuais em 2025, tá? Na China aqui quais são as marcas, né? Que estão vendendo mais e quais são as novas áreas que eles estão explorando lá na China, tá? Qual que é na Ásia aqui, né? As principais marcas, as marcas de crescimento e como é que e ó, aqui a parte de travel retail, né? Isso aqui é o Duty Free. Um Duty Free da Shiseido em algum aeroporto aí do mundo, tá? Nas Américas, eles estão focando aí, claro, na marca que vende mais que é a NARS. A Drunk Elephant também é uma marca bem conhecida lá nas Américas, tá? Então, é uma marca de foco deles, tá? Eles têm que porque essa Drunk Elephant, desde que eles compararam, nunca deu resultado, tá? Então, como a gente viu lá, falta pouco para equilibrar. Então, esse ano de 2022, eles queimaram dinheiro nessa Drunk Elephant também ainda, tá? Então, o negócio é o quê? Esse ano 2023 no mínimo não dá preju essa marca aqui, ok? Então aqui se fala, né, como é que ele vai ser o ratio aqui, onde é que vai vender mais, o e-commerce é 40%, no mínimo de 40% em 2025, tá em 33, então não tem muito, né, então ela já é uma empresa que vende muito no e-commerce, tá?
Essa aqui é SG, Net Sales, aqui são os targets, né? Então, 2023, que é esse ano que está correndo agora, de janeiro de 23 a dezembro de 23, né? Receita 1 tri, tá? Um crescimento em relação a 2022, se você desconsiderar o câmbio aqui, vai subir 8%, porque foi 900 bilhões, tá? O Core Operating Margin vai sair de 4,8% para 6%, então vai sim subir. Então, não vai ter aquela alavancagem operacional ainda, tá? Mas ok, vai crescer um pouquinho mais, beleza? A margem EBITDA vai ser de 9,6 para 12, em 2025 vai ser 12,18, em 27 vai ser 15,20 e a receita, a ideia é subir 8% em 25 versus 22, tá? Que é um CAGR, né? É um crescimento composto anual, então de 22 a 25, eles querem crescer a receita 8% em 23, 8% em 24, 8% em 25 e a partir de 25 até 27, 25 sobe 6 e 27 sobe 6%, mas a receita vai continuar subindo aí. É legal, tá? Esse crescimento aqui pro tamanho dela é bem considerável se ela conseguir fazer esse trabalho aqui embaixo. Tá? O negócio aqui subindo 8, 6, mas aqui a margem operacional saindo de 6 para 12, é bom, tá? Você dobrar a sua margem operacional é forte isso daqui, tá? E aqui eles mostram, né? Isso aqui você já tem uma noção também muito forte, que é o quê? O dinheiro que a Shiseido coloca hoje, em 2022, não retorna tanto para ela. Então eles estão falando que aqui o ROIC, né? De todo o dinheiro que eles colocam, ou seja, de cada 100 dólares que eles investem na empresa, volta para eles 5%. É baixo. Um ROIC desse aqui é bem baixo, tá? Então a meta é chegar em 12. 12 já fica bom. Tá? Um ROIC de 10, 12 para uma empresa industrial é forte, tá? Então, isso aqui, se der certo, vai ser bom, tá? A geração de caixa aqui, o free cash flow, vai sair de 5 para 100, tá? Então, eles querem multiplicar por 20, tá? O free cash flow. Por quê? Porque ainda eles gastam muito dinheiro o quê? Na reestruturação, eles estão comprando empresa, estão vendendo empresa, estão construindo fábrica, tá? Então, eles estão falando que em 2025 vai ser, né, um negócio um pouco mais, né, suave, né? Eles vão só administrar tudo isso daí, tá? Então, o que eles estão falando aqui, né? Ou eles estão falando que o que eles vão investir? Eles vão investir 400 bilhões de ienes entre 23 e 25, que vai ser o quê? Mais de 100 bilhões é o quê? Em marketing, tá? Nas marcas, esse é o mais importante. Essa é uma das linhas mais importantes para uma empresa dessa, que é o quê? Investir em marketing. Você tem que vender os produtos via marketing. A parte aqui de pesquisa e desenvolvimento é importante, vai continuar com 3% de toda a receita, né? E o restante aqui em people. Então, a educação, os outros negócios aqui, ok? E qual que é o negócio? As áreas. Então, aqui são onde ela vai investir o dinheiro e aqui é como ela vai investir o dinheiro. Então, o CAPEX é o quê? Você investir em novas lojas, novas fábricas, novos centros de logística, novos parte aqui de IT, né, tecnologia, tá? Também você comprar novas empresas, então tá no pipeline, tá no foco entre 23 e 25, a Shiseido adquirir algumas outras empresas aí que, né, para complementar o seu portfólio, então eles estão falando que podem explorar aí cada vez mais umas novas áreas, então talvez, sei lá, um outro tipo de cosmético, um perfume diferente, tá? Então, outras áreas dentro dessa linha aí, tá? Eles também têm aí, né, claro que eles também têm aí na cabeça que eles têm que gerar valor para o acionista, então tá na meta também. Porém, o mais importante é isso daqui, tá? Se isso aqui poderia tá, se isso aqui der certo, a geração de valor para o acionista é automática, tá? O que mais aqui? Então, eles estão falando aqui, né? Como é que vai sair de 22 para 27? O que que vai contribuir? As vendas do Japão, China, travel, o restante aqui do mundo, tá? Então, tudo isso daqui tá é o que vai ajudar a receita a sair, né, disso para isso aqui, da margem sair dos 12 para 15, 25 para 27, tá? Então, eles estão falando aqui, 23 a 25, o que que vai acontecer? Então, no Japão, né, então vai ter uma recuperação, tá? Tá aí, eles estão vendo aí um crescimento aí em 2023. Eles estão falando que provavelmente, tá? Em 2023 eles vão ver uma recuperação boa aqui no Japão. Na China também é a mesma coisa, à medida que o mercado se estabiliza,
tá? O restante aqui da Ásia, já em mercados mais maduros, como Taiwan e Coreia do Sul, que já são mercados já bem mais consolidados, eles vão continuar crescendo, da mesma maneira aqui na parte aqui no sudeste da Ásia, que é Vietnã, Filipinas, Indonésia, e conforme o PIB desses países sobe, claro que toda a população vai querer consumir mais produtos e a Shiseido tá, né, na linha desses produtos aí. Na Américas continua forte, na Europa, Oriente Médio, África continua forte. A parte aqui de viagens é o que? O crescimento deles está aí, né? Eles estão vendo aí, tá? O que mais aqui que a gente pode ver aqui? E qual que é o custo, tá? Então eles estão falando, é mais ou menos o que a gente viu lá naquele gráfico. Em 2022, eles gastaram, né? Tudo que eles gastaram aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, o custo de toda a Shiseido, ele é basicamente COGS, que é o quê? É o custo da matéria-prima. Então aqui é a margem bruta dela, tá? Então ela de toda a receita, ela gastou 28% para fabricar os produtos, então ela pagou o salário do cara da máquina, comprou a máquina, pagou o aluguel dos negócios, pagou conta de luz, comprou matéria-prima, tudo isso daí. A parte de marketing vai os outros 25%, ela gastou 5% em pesquisa e desenvolvimento, 20% é com a parte de pessoal, também está incluído também a parte lá do reestruturação, tá aqui, e o restante, em 2025 o negócio é o quê? Você baixar o custo de produzir os seus produtos, o restante aqui, que antes era, vamos ver, contar aqui, ó, 25, 30, 51, 67. Tudo isso daqui era 67%, né? Então, ó, 37, 37, 42, 67. Em 2025, eles planejam ficar com 67 também, tá? E os outros custos vai ficar mais ou menos em 12%. Então, o que, que vai cair de 2022 para 25? É cair isso aqui, ó. Ela vai aumentar a margem bruta dela, beleza? 2023, o que eles estão. Isso aqui a gente já viu, tá? Então não adianta mais eu falar quais são os negócios. Isso aqui a gente vai olhar na tabelinha, então tá visto aí, né? A Shiseido ficou vista aí qual que é o negócio dela, qual que é a situação dela atual hoje. Ela tá se mexendo, ela tem marcas boas, a margem bruta é boa, porém onde é que tá o ferro dela? Tá no operacional. Ela tem muito custo e não é nem de pesquisa e desenvolvimento. E também não é nem de marketing, é mais na reestruturação mesmo. Então ela sabe que ela já ia queimar dinheiro por causa que reestruturação custa dinheiro. Beleza? Esse aqui já seria o 10K dela, né? E a gente vai conseguir dar mais uma olhada mais a fundo aí dos números, tá? Então a gente pode ver aqui, vamos ver aqui a receita. Isso aqui a gente já viu tudo na apresentação, tá? Eles só colocam isso daqui, eles falam aqui, pá, pá, pá. Eu só quero saber onde é que estão os números. Então a gente vai começar a ver qual que é a situação financeira para ver se ela aguenta essa reestruturação que ela está sofrendo hoje, tá? Então, aqui é o balanço, tá? Balanço patrimonial dela. Em dezembro de 2022, ela tinha aqui, ela tem patrimônio, então ela tem dinheiro, ela tem contas a receber aqui, ela tem estoque, tá? Ela tem 130 bilhões de estoque, então ela é uma empresa que ela mesma administra o seu próprio estoque, né? Então é dela, tá? Que mais? É claro que ela é uma empresa que tem muito, então essa aqui não é uma empresa asset light, isso aqui é uma empresa asset heavy, mid heavy, tá? Não é tão pesado assim como uma TSMC da vida, né? Que custa uma fábrica de semicondutor custa aí 10 bilhões de dólares. Não, o negócio é mais maneiro, mas querendo ou não, ela é intensiva em capital, tá? Então ela tem 318 bilhões de ienes, tá? Que dá aí mais ou menos aí uns 2 bi 700 de dólar, tá? Goodwill, ela tem, é claro que ela vai ter, porque ela compra, né, outras empresas. Ativos intangíveis, ela tem demais, porque tudo isso aqui são as marcas, patentes, direitos de uso. Então, é claro que ela tem muito ativo intangível. Então, ela é um mix, né, de ativo tangível como ativo intangível, tá? Right of Use Assets, que são o quê? 114 bilhões aqui são os direitos de uso dela, então são as marcas que ela não é dona, então ela tem direitos de uso aí, né? Tory Burch, lá que a gente estava vendo lá, então outras marcas que ela licencia, aí tá. E as obrigações da Shiseido, tá? Então ela tem dívida, tá, pessoal? A dívida dela não é ruim, tá? Então ela tem 26 bi para ela pagar nos próximos 12 meses e ela tem mais 140 aqui, ó. Isso aqui é a dívida dela. Então a dívida bruta dela é uns 170 bilhões de ienes, tá? Para uma empresa, tá, que gera aí os seus, vamos aqui dar uma olhada, né?
o seu lucro operacional aqui, operating, cadê o... Vamos ver aqui se a gente consegue achar o EBITDA dela aqui, né? O EBITDA dela foi de 100 bi, tá? 100 bi de ienes em 22, ok? Ela tem os seus, quanto que a gente viu aqui? 170. Então, se você desconsiderar o caixa que ela tem aqui, ó, ela tem 119 bi de caixa. Ela praticamente quase não tem dívida, né, pessoal? Então ela tem uma dívida bruta de 170, ela tem um caixa de 120, então tem uma dívida líquida de 50 para um EBITDA de 100, então praticamente ela quase não tem dívida. Então ela tem muito mais EBITDA do que dívida. Então isso aqui já é um ponto importantíssimo para minha empresa que está passando por uma reestruturação. A Natura, ela está passando por uma reestruturação e está tendo que pagar um juros da dívida gigantesco. A Shiseido não tem esse problema. Ela tem uma dívida bruta, mas ela tem balanço para aguentar isso daqui, tá? Então, aqui esse não é o problema. Então, vocês têm que entender que toda essa reestruturação só depende dela. Ela está prontinha para fazer isso. Ela tem condição, ela tem dinheiro, ela tem marca, ela tem fábrica, ela tem margem. Só basta ela fazer aquela reestruturação no operacional que ela vai, tá? Então, no final, ela também não tem muito mais outras coisas, tá? Então, tá tudo aqui, tá? Essa aqui são as linhas principais que você deveria se preocupar caso tivesse algum problema. Não tem nenhum problema aqui, tá? É uma dívida bem controlada para o tamanho dela, tá? E aqui a gente chega aqui no resultado. Então, ó, em 22 ela teve 1 trilhão de vendas, tá? O custo do cost of sales foi de 320, então olha como aumentou, né? A receita praticamente ficou igual, porém como a gente viu lá na apresentação, né? O custo de fabricação subiu bastante, tá? Subiu o quê? Subiu 15%, subiu uns 15, 20%, tá? Então, forte isso daqui, tá? Então, no final das contas, o lucro bruto subiu um pouquinho menos aqui, tá? Subiu um pouquinho, subiu 744 bilhões. Porém, né? Olha como no ano passado ela já tomava prejuízo aqui, ó. Ó, ela tinha lucro bruto de 738, só que o custo total da operação dela era de 767. Aqui ela já tomava prejuízo. Hoje, nesse ano, já sobra um cascalho aqui, ó, já sobram uns 23. Aí tem umas outras coisinhas que vai entrar, né? No final, né? Lembra, né? Aqui tem aquela operação da venda da Dolce Gabbana, né? Por esse motivo é o que salvou dela não queimar dinheiro no total ano passado. Então ela teve aí os 100 bi com aqueles eventos não recorrentes. E esse ano, que foi um evento que não teve toda aquela entrada de dinheiro, de venda de empresa, vendeu seus 46. Então essa aqui é a empresa essa é a empresa que vai seguir daqui para frente, que é o quê? É uma empresa do jeito que ela tá, ela vai começar a escalar em cima dela mesma, tá? Então, ó, ela tem, como a gente viu lá, ó, finance costs. Ela não tem dívida assim, tá? Então, a dívida dela, ela tem, porém ela ganha mais dinheiro com o que ela tem em caixa do que ela tem da dívida, tá? Então, por quê? Porque a dívida dela é emitida aqui no Japão, juros zero, o dinheiro que ela investe lá fora do Japão, ela consegue um juros melhor, e no final ela sobra em uns seus 3 bi, tá? Então é isso daqui que é interessante. No final, o lucro dela sai de 46 para 37 lucro líquido. No final da linha, tudo sobra 34, tá? Por quê? Esse lucro de 37 não é dela, tá? É o lucro total, mas você tem que considerar que boa parte tem algumas operações lá que ela divide a receita. Lembra que eu falei, né? Ela pode dividir a receita com alguma empresa que ela licencia. Então, no final, ela passa para as outras empresas parceiras dela 3,3 bi de ienes, e no final, esse é o lucro dela, 34 bilhões de ienes de lucro líquido em 22, tá? E na geração de caixa aqui a gente pode ver, tá? Então, essa aqui é a geração de caixa. Essa aqui é a geração de caixa dela. Então, ó, ela sai dos lucros aqui de 37, tá? The Financial, Profit, Comprehensive. Não, isso aqui não é a geração de caixa dela. A geração de caixa dela é isso aqui, ó. Então, isso daqui é o lucro operacional. Aqui no Japão eles partem do lucro operacional e tanto faz. E ela gera de caixa aqui os seus 46 bilhões, tá? Muito impactado pelo quê? Pela depreciação e amortização, tá? Que mais que a gente pode ver aqui, ó? Olha quanto que custa para você fazer, né? Para você transferir, para você reestruturar. Ano passado ela queimou 130 bilhões de ienes, tá? Em reestruturação. Esse ano já foi menos, foi 15, tá? Que mais? Que ela vendeu aqui. Aqui ela tem estoque ainda, ela tem estoque paradinho aqui, tá?
em relação ao ano passado, talvez esses foram os maiores lançamentos, tá? Então, no final, tá? Se você desconsiderar tudo aí, ela gera aí seus 46, 50 bi, e o target dela aí é gerar, né, os seus 100 bi daqui ano passado, né? Por quê? Porque isso aqui não é uma geração de caixa livre dela, ela tem os seus 46, porém, ela tem aqui 36 que ela investiu em CAPEX, tá? Então a geração de caixa livre em 2022 da Shiseido foi 10 bi. E esses 10 bi ela paga, né? O que que ela faz aqui? Ela paga cadê, ó? Net increase, então, ó, ela emitiu um pouquinho de dívida, que mais aqui? Aí ela paga um pouquinho de dívida, ela emite um pouquinho de dívida, aí ela paga outra dívida, tá? Então ela tem um pouquinho de dívida, porém muito bem administrada, cabe muito bem tanto do EBITDA como da geração de caixa livre dela, que é uma análise bem mais aprofundada, né? Mas você ser um pouco mais, se você quiser, né, ser mais exigente, que é interessante, tá aí no final aí, tá? Net cash que ela paga aí seus dividendos, paga também, cadê aqui, ó? Ahn, ela não recompra ação, pagou dividendo aqui, ó, pagou 21 bi. Tá, e aí que fica meio estranho, tá? Então, essa é aquela empresa, tá? Que ela gera 10 bi de caixa livre, tem uma dívida, ok, mas ela paga aí 22, ela paga o dobro de dividendo, né? E o que é o que faz consumir o caixa dela, tá? Então, por esse motivo, cadê o balanço dela que a gente viu lá em cima? Aqui, né? Por esse motivo, que é o caixa dela sai de 156 para 119. Por quê? Porque ela queima, né? Ela paga, lembra, né? Ela tinha 10 para gastar. Ela paga 20 em dividendo, né? E mais as outras coisinhas, né? Claro que o caixa dela, ela tem caixa para fazer isso, tá? Então não é um negócio, você não vai precisar falar, tá fazendo coisa errada. Não é coisa errada, ela poderia estar mais focada, né? Mas tá dentro ainda, tá? Não, tem coisa muito pior ainda, tá? E só para finalizar aqui, vocês podem ver a evolução da receita da Shiseido, tá? Então é um gráfico de 10 anos, tá? Uma tabela. Que em 2013 ela tinha uma venda aqui de 600 milhões de ienes. Hoje aqui tá nos seus 1 trilhão, tá? Isso aqui é de 2021, tá, pessoal? Então tá mais, a receita tá igual, tá? E a gente pode ver que a receita sai de 600, né? E o EBITDA sai de 60 milhões para os seus 170 milhões, tá? Então, ela é uma empresa que cresce aos pouquinhos, tá? Então ela teve aqui o seu ápice aqui, né? Mas depois a gente pode ver que deu uma caidinha aqui, né? 2020 foi um ano ruim para as empresas desse tipo, tá? Mas em 2021, com o mercado normal, a gente viu que realmente ela tem demanda para os seus produtos, tá? Então tá aqui, é uma empresa bem redonda e bem pronta para aquilo que ela tem que fazer, tá? Ela gera valor para o acionista no longo prazo, gera valor, tá? Nos últimos 10 anos, ela multiplicou por 4 o investimento, tá? Então, sim, a gente pode ver que ela teve um pico aqui forte, né? E depois de 2018, tá? Ela começou a meio que andar de lado, aí veio a pandemia, e aí ela começou a reestruturação aqui agora, tá? Então a gente pode ver que hoje essa empresa daqui para trás, ó, dessa daqui para trás, não existe mais, tá? Hoje ela está reestruturando para ser uma nova empresa. Então você tem que olhar hoje para frente, tá? E você vai fazer o quê? Você não vai investir nela agora, você vai acompanhar esse negócio e quando ela demonstrar, ela já começou a demonstrar, tá? Pelos resultados, né, que a gente viu aqui. Cadê o negócio aqui? Pelos resultados que a gente viu aqui na apresentação, tudo, né? Ela já começou a demonstrar que ela tá fazendo, tá dando certo, as margens estão melhorando, a margem bruta continua firme lá, tá? Ela continua gerando caixa, pouca dívida, porém eu esperaria pelo menos, como o target dela é entregar um resultado operacional lá dos seus, quanto que era? A primeira etapa, né? É 2025, então a gente está em 2023, espera fechar esse ano inteiro de 2023, vamos ver como é que ela se comporta num ano normal, porque 2022 a China estava fechada praticamente. Então, pressupondo que 2023 vai ser um ano normal, vamos ver no final, então lá daqui um ano, em 2024 a gente vai estar olhando para o resultado da Shiseido de 2023 e aí a gente vai ver se ela conseguiu entregar uma parte daquele crescimento que ela está esperando para 2025 e 2027. Beleza, pessoal? Então, esse é o interessante de você. Ficou claro aqui qual que é o problema da Shiseido, né? Onde que é? Operacional. Produto bom, margem bruta alta, o operacional um desastre.
tá? Então ela está reestruturando agora, né? E tanto que a margem líquida dela aqui é 3%, tá? Então é muito pouco. Ela tem uma margem bruta de 70 e sai para 3. Ela perde 67 pontos só no operacional, porém, né, boa parte, lá os seus 20%, é o que ela está gastando para reestruturar e ficou claro na geração de caixa que ela está gastando muito dinheiro, né, em todo esse período aí, que é para ela ficar melhor em 2023, 2024. Eu acho que no finalzinho de 2023 a gente já vai conseguir dar uma olhada num balanço mais limpo dela e aí sim você vai saber, né? Olha como é que a Shiseido saiu de um negócio normal para se tornar uma empresa melhor para gerar valor no longo prazo, beleza? Então, esse é o ponto de hoje. Acompanha pelo menos uma empresa que está passando por um momento difícil, complicado, que é normal. Entenda o que ela está fazendo, da onde ela saiu, o que, que ela está fazendo e quais são as metas e veja se ao longo do tempo isso vai entregando e a partir daí você toma a sua decisão de investir nela ou não. Você nunca se antecipa, você nunca investiria na Shiseido hoje, né? Porque hoje ela só começou a mostrar uma pontinha de que ela está melhorando, tá? Para mim, eu precisaria ver um pouquinho mais, porque 2022 foi um ano complicado. 2023, se ela melhorar num ambiente normal, aí sim a gente começa a olhar, a gente senta para conversar e talvez um início, né, de um aporte nela faça sentido. Hoje eu acho que está muito cedo, mas muito cedo ainda. Tem coisa muito boa ainda, tá? Então tem uma Estée Lauder lá fora que é fantástica, tá? Você não precisa investir na Shiseido hoje, tá? Eu não vou investir na Shiseido hoje, em 2023, agora no comecinho do ano. Se eu for investir, se ela for melhorar, porque ela vai melhorando, talvez daqui um ano e meio, se ela melhorar. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui então. Um abraço e falou!